E aí muitos alunos me perguntaram: Denis, faz uma videoaula explicando sobre essa imagem do James Webb que foi divulgada. Tá aí a imagem para você. Cada ponto que você vê nessa imagem é uma galáxia inteira. Deve ter algumas estrelas aí no meio do caminho de dentro da nossa própria galáxia, mas a maior parte, cada ponto que você vê colorido são galáxias inteiras. Isso é mais ou menos, esse pedaço do céu é como se você pegasse um grão de arroz, esticasse o teu braço. E essa seria mais ou menos a distância do espaço que você estaria vendo. Aquela região do espaço seria correspondente ao grão de arroz. Agora imagine o quanto de galáxias existem no resto do céu, no resto do universo que a gente não está vendo com o telescópio. Essa é uma imagem capturada pelo telescópio James Webb, que trabalha basicamente no infravermelho. Mas Denis, explica aí. Lembra que eu sempre falo para você que o objetivo aqui do canal, eu sou físico, sou professor de física pela Federal do Paraná, e o meu objetivo é, além de fazer a divulgação científica, explicar alguns conceitos da física para você, nada complicado, nada com fórmulas, nada disso. Então o que está acontecendo nessa imagem? Veja aqui, você tem as galáxias aqui, e essas galáxias, essa imagem foi capturada num determinado comprimento de onda. Mas como que funciona um telescópio basicamente? O James Webb funciona basicamente como esse telescópio aqui, ó. Um telescópio do tipo refletor. Isso aqui é uma simulação, é muito aproximado, mas não é igual, tá? Como que funciona? A luz da galáxia distante vem, entra num tubo. Nesse caso, o James Webb não tem um tubo. Vai bater nos espelhos principais aqui, ó. Tá vendo, ó? Nos espelhos. Aqui no fundo tem um espelho. Vai refletir para um outro espelho aqui. E num telescópio comum que você usa na tua casa, ele vai para o seu olho, passando por uma lente aqui. No caso do James Webb, não tem ninguém lá observando, né? Não tem um olho, mas tem um computador coletando os dados. Então a maneira com que ele recebe a luz de outras galáxias, de outras estrelas, é a mesma. Vem a luz, bate naquele espelho que ele é revestido por ouro, que você já viu, parece uma colmeia, né? Ele é feito justamente para que ele capte a maior quantidade de radiação, de luz vinda do espaço, que seria o correspondente a esse espelho aqui que tem no fundo do telescópio, e é refletido para um ponto específico dele. Lembra que ele tem lá a armadura dele, né? Que são os espelhos aqui, e aqui no meio ele tem alguma coisinha, algum sensor? É justamente como se fosse esse espelho aqui. É muito similar, tá? Mas é claro, o James Webb ele não trabalha. Ele trabalha, na verdade, mas o foco dele é no infravermelho. Mas, Denis, o que é o infravermelho? Eu fico vendo um monte de gente falando dessa imagem aqui do James Webb, infravermelho, mas o que é o infravermelho? Bom, é o seguinte, o infravermelho é um pedaço do espectro eletromagnético. Eu já vou te mostrar no simulador aqui com mais calma. Que é o seguinte, você está vendo a luz visível, né? Você vê o espectro eletromagnético no comprimento de onda da luz visível. Só que existem outros comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Existem as ondas de rádio, existem as micro-ondas, existem raios gama, raio-x e também existe o infravermelho. Então, o infravermelho é um pedaço do espectro eletromagnético, aqui ó, nessa imagem, que você com o teu olho não consegue ver. Então, se você olha para o céu noturno, você está vendo apenas a luz visível, mas os objetos que estão lá estão emitindo outros tipos de radiação, tipo ondas de rádio, tipo raio-x, raios gama e o infravermelho, que o teu olho não consegue ver. O James Webb foi construído para conseguir enxergar o infravermelho. Vamos aqui no nosso outro simulador, ó. Isso aqui, deixa eu sair aqui um pouco da tela. É o espectro eletromagnético que a gente estuda na física. Denis, eu vou fechar o vídeo, eu não entendo mais nada disso aqui. Calma. Eu vou te explicar com calma. Aqui, ó. Começando aqui desse lado, ó. Tá vendo onde está meu mouse? Aqui você tem os raios gama. Aí você tem os raios X. Você tem o ultravioleta. Aqui nesse pedaço é a luz visível, que está separado por cores. Ó, a gente dá um zoom aqui para mostrar todas as cores. Aí você tem o infravermelho, ó. James Webb trabalha aqui, ó, infravermelho. Aí você tem as micro-ondas e as ondas de rádio. Nesse meio aqui existem outras coisas, tipo 5G, ondas para televisão, etc, tá? Mas a gente só enxerga esse pedaço aqui, ó. Dando um zoom, quando você fala em onda eletromagnética no visível, você está falando das cores. Cada cor tem um comprimento de onda e uma frequência diferente. Então, dependendo da frequência que chega no teu olho, você vai ver uma cor ou outra.
Tá? Mas, por exemplo, se chegar no teu olho o comprimento de onda do raio-x, você não consegue ver. O teu olho não se desenvolveu nesse planeta para enxergar raio-x. Se chegar no teu olho um comprimento de onda do tipo da micro-ondas, você também não vai ver. Ondas de rádio também não vai ver. Infravermelho, que está aqui, ó, você não vai ver, mas o James Webb foi construído para enxergar o infravermelho. Então ele recebe infravermelho, converte dentro do computador ali dele e manda para a Terra e a gente consegue ver nessa bela imagem aqui como se fosse luz visível, entende? Então a gente não conseguiria enxergar o infravermelho, mas a gente converte para luz visível e produz uma imagem de todas essas galáxias aqui do James Webb. Então veja, o infravermelho nada mais é do que um pedaço do espectro eletromagnético. Assim como existe onda de rádio, existe micro-ondas, existe a luz visível, raio-x, raios gama. É uma coisa só. Tudo é o espectro eletromagnético. O que muda de um para o outro? A frequência com que você está ajustando a onda e o comprimento que a onda tem. Isso vai dizer se ela é micro-onda, infravermelho, rádio. É como se fosse uma impressão digital da onda. Então agora que você já sabe isso, você consegue entender melhor a importância do James Webb. Por quê? Porque até então a gente trabalhava com o telescópio Hubble, que era o maior telescópio que existia. E ele trabalha basicamente na luz visível. Então a gente só conseguia enxergar uma parte do universo. Mas a gente já mapeou quase todo o universo em luz visível. A gente precisava investigar em outro comprimento de onda, que é o infravermelho. Por isso que o James Webb foi construído e foi lançado para o espaço. E aqui você tem a primeira imagem dele. Quando saírem as próximas imagens, você já vai saber analisar e pensar: olha, eu estou vendo uma coisa que os meus olhos não conseguiriam ver naturalmente. E eu estou vendo algo do universo que ninguém viu até hoje. Décadas e décadas, séculos e séculos, milênios e milênios, gerações e gerações passaram aqui e não conseguiram ver uma imagem dessa. Imagine como Newton ia gostar de ver uma imagem dessa, como Marie Curie gostaria de ver uma imagem dessa, como Einstein gostaria de ver uma imagem dessa, e você está tendo essa oportunidade aqui de ver uma imagem do universo que ninguém nunca antes na história do universo conseguiu ver. Isso é meio impressionante, né? Eu acho isso aqui legal pra caramba. Essa foi a nossa divulgação científica com física. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Um abraço aqui do teu professor e físico, professor Denis. Valeu, obrigado e tchau.